aleluias. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Chegou a hora do bolo. Quem quer comer desse bolo? Oh, glória! Deus é maravilhoso, Deus é bom o tempo todo. Como eu amo esse Jesus, como esse Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Está convidando o pastor Rogério, em nome de Jesus, que vai estar trazendo a palavra dessa noite para os nossos corações. Abra bem o seu coração, seus ouvidos, venha estar atenta à voz do Senhor para falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Vamos estender suas mãos em nome de Jesus, em uma só concordância. Vamos estar orando pelo pastor, porque eu creio que o Senhor já revelou do céu a palavra ao coração dele. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus querido, Jesus amado, Senhor, nós apresentamos a vida do teu servo, Pai, que vai estar ministrando, Jesus, a tua palavra, Senhor, nessa noite. Ah, Deus, usa ele, Senhor, como canal de bênção, Pai. Eu creio que o Senhor já revelou a palavra no coração dele, então fala, Senhor, com o teu povo, fala, Jesus, a cada coração, meu Pai. Usa, Senhor, tremendamente, com poder e autoridade, com ousadia do teu Espírito Santo de Deus. Assim nós te pedimos em nome de Jesus, e a igreja diz amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu esqueci, agora já era. Sou grato a Deus, né? Como a nossa pastora Marlene Dalva disse na palavra de abertura oficial, né? Hoje é o dia da troca. E, na verdade, não era eu que ia ministrar, mas sim a nossa pastora. Mas Deus sabe de todas as coisas. Glória a Deus. E só para testificar a fé de todos, como eu sempre gosto de dizer que verdadeiramente o Espírito de Deus habita neste lugar. Glória a Deus. Porque você vê os irmãos testificando, esse louvor, olha, eu ia cantar esse hino, né? E até a palavra que eu vou ministrar nessa noite, Deus já falou na boca da nossa missionária Dilene, até resumiu, né? Atos capítulo 9. Meu Deus, eu já aleluia. peço os irmãos abrir as suas Bíblias. Glória a Deus. No Deus livro é de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos. Deus fiel, aleluia. Lá no capítulo 9. Glória a Deus. Pode se assentar, irmão. Pode se assentar, irmão de Jesus. Da Bíblia aberta. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Glória a Deus, aleluia. Passa Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos. Deus tremendo, vai ser Antes forte, de Jesus. Romanos. Glória Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem chamado aqui em nome de Jesus? Oh, Glória a Deus. glória. Quem tem chamado, quem foi chamado, quem foi escolhido, vai entender. Amém. Porque de tanta luta, É, porque de tanta dificuldade, Jesus. porque de muitas lágrimas. Eita Deus. Porque os que são chamados, que são escolhidos, né? Aleluia. Trilha um caminho estreito, né? Eita glória. Entra pela porta apertada. Jesus. E muitas das vezes no chamado, quando a gente caminha para exercer o chamado do Senhor, Aleluia. seja qual o Senhor designou a nós, né? Muitas das vezes tem espinho, dor. Eita Deus. Isso muitas das vezes causa amargura, angústia, Verdade, Jesus. lágrimas, né? E muitas das vezes dá vontade de voltar para trás, Jesus. desistir, né? Mas o Senhor, Ele sempre, na sua palavra, Ele nos encoraja, né? Como Aleluia, Ele meu Deus. encorajou Josué, porque quando Deus chama Josué, Glória a Deus. e Deus é ousado chamar Josué para ser o substituto de Moisés. Eita Deus. E nós sabemos da história quem foi Moisés na Bíblia, como Deus usou grandemente. E após a morte de Moisés, Deus
chama Josué para liderar, né? E Deus ele chama encorajando, né? Em Josué capítulo 1, versículo 5. Aleluia. Né? Que assim como eu fui como o meu servo Moisés, assim serei contigo. Eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Então, amado, não tema se Deus te chamou, se Deus escolheu. Ele só diz para Josué no versículo 6, olha, seja forte. No 7 ele diz, ó, somente seja forte e corajoso. Então Deus chama, Deus encoraja. Por mais que possa bater o medo que nós somos seres humanos, mas quando Deus está na frente, irmão, fique em paz. Só basta ter a humildade de confiar no Senhor. Porque não adianta caminhar com as próprias pernas. E não adianta querer buscar do nosso jeito e querer fazer do nosso jeito. Eita, Deus tremendo, aleluia. Temos que pedir o conselho do Senhor. Verdade. Né? Ouvir a sua voz. Aprender da sua instrução, que é a sua palavra. Aleluia. Os irmãos encontraram? Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 10 até o 15 eu vou estar lendo. Ouça e acompanhe em nome de Jesus. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. E o Senhor o chamou numa visão: Ananias! Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita. Pergunte para o homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os seus reis, e perante o povo de Israel. Glória a Deus. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Aleluia. Glória a Deus. Amados, como eu vou falar para aqueles que têm chamado e escolhido, a gente já viu no finalzinho do texto que o Senhor já o adverte. O Senhor chama Saulo de Tarso para levar o seu evangelho ao gentio, aos reis. Mas também Jesus o adverte que lhe mostrará perante a sua caminhada de exercer o seu chamado, que ele vai sofrer pelo nome de Jesus. Então, amados, para nós que somos chamados pelo Senhor ou escolhidos pelo Senhor, não vai ser diferente. Então, quando nós se posiciona, coloca na posição para atender o chamado do Senhor, de cumprir o ID do Senhor, se prepara. Porque não vai ser nada fácil. E não importa como é que está a sua vida. O Senhor não interessa como que você está, o que você está fazendo. O Senhor te chama nessa noite. Aleluia! E não precisa querer arranjar desculpa, porque você pode dizer: ah, mas eu sou fraco, eu não tenho sabedoria, eu não tenho inteligência na palavra, ou até mesmo dizer: mas eu sou um pecador, né? Tenho até vergonha do meu passado. Deus não está interessado nisso. Eita, Deus! Porque Deus chamou um homem, Saulo de Tarso, que sabemos que a história dele, antes dele se converter, ele foi um grande perseguidor
do povo de Deus. Em Atos 20, versículo 3 e 4, Paulo, ele diz que ele, verdadeiro hebreu, constituído, treinado na lei, pelo teólogo Gamaliel. E no versículo 4, ele mesmo declara que foi o grande perseguidor do povo de Deus, que ele prendia aqueles que manifestavam a fé em Cristo, trazia prisões, dava ordem para açoitá-lo, e até foi testemunha da morte de Estevão, que foi o primeiro mártir entre os apóstolos. Eita, Jesus. Então, não se preocupe, porque como já foi dito aqui pela boca da nossa missionária Edilene, todos nós somos pecadores e pecamos. Aleluia, Deus. Todos nós somos pecadores e pecamos. Aleluia. Eclesiastes 7:20. Todavia não há um justo sequer na terra que faça o bem. Todavia, amados, desde a queda de Adão e Eva, o homem continua o mesmo, pecador. O que muda é o avanço da ciência e da tecnologia. Mas o homem e a mulher é o mesmo, pecador. Então não se preocupe, porque Deus chamou tal Saulo de Tarso. Aleluia. Não só pecador, mas perseguidor do povo de Deus. E não só perseguidor, mas como dava autoridade, para açoitar e levar à prisão. Aleluia. E mesmo assim, Deus o chama e Deus o escolhe como seu instrumento. Glória a Deus. Porque, amados, Jesus não chama ninguém santinho, não. Deus não chama justo, não. Primeiro, ninguém é santo, quanto mais justo. Porque para ser santo tinha que ser justo. E aí, Lucas, no capítulo 5, versículo 34 e 35, a narrativa do texto é Jesus. Ele diz assim: olha, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Portanto, eu vim chamar pecadores para o arrependimento. Glória a Deus. Então, Jesus não veio chamar justos, mas sim pecadores. Glória a Deus. Aleluia. Então não se importa, porque é Jesus que está te chamando. Amados, se Jesus escolheu 12, e entre os 12 veio no pacote Judas Iscariote, que o traiu com um beijo, entregou Jesus por 30 moedas, Jesus. Porque em João 15,16, Jesus, ele declarou: olha, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós para te darem fruto. Fruto que permaneça, e aquilo que pedi, o meu Pai lhe conceda. Ou seja, Jesus escolheu 12. Glória a Deus. E entre os 12 veio no pacote Judas Iscariote, que o traiu. Então, amado, não se preocupe, porque somos pecadores mesmo. A diferença é que hoje nós estamos na presença de Deus, temos um Espírito Santo para ter domínio sobre o Glória a pecado. Deus. Aleluia. Porque como disse aqui, sobre o fruto do Espírito Santo, de Gálatas 5:23, o último fruto, domínio próprio. Então é o Espírito Santo na nossa vida que exerce domínio próprio para que nós tenhamos domínio sobre o pecado. Glória a Deus. Aleluia. Só que vemos aqui, Saulo, quando Deus dá ordem a Ananias, ele vai abrir a direita da casa de Judas, e acontece conforme a visão que Saulo estava orando, jejuando durante 3 dias. Aleluia. E quando Ananias põe as suas mãos sobre Saulo, ele ora e dá ordem conforme a palavra do Senhor, que ele volte a ver, e as escamas de Paulo caem. Glória a Deus. Aleluia. Só que da mesma forma que a palavra do Senhor que veio a Ananias, de ele colocar as mãos sobre Saulo, ele orar e Saulo voltar a ver, Ananias também adverte a palavra do Senhor.
que Saulo era instrumento na mão do Senhor para levar o evangelho aos gentios e aos reis e ao povo de Jerusalém. Só que a advertência de Jesus, por mais que Jesus o escolhe, o chama, Jesus adverte: olha, o Senhor vai lhe mostrar como você deve sofrer por causa do nome. E aí a gente sabe da história, que na caminhada de Paulo, quando começa a pregar Jesus, o ressuscitado, a elite religiosa, né, dos fariseus e saduceus, e até o Império Romano, conspira contra Paulo. E aí começa a perseguição, e aí começa a jornada de Paulo em cumprir o seu chamado. Agora, porque por mais que Paulo era perseguido, e Paulo não desistiu da chamada, não voltou atrás e não parou, porque verdadeiramente o Espírito Santo era com Paulo. Glória a Deus, aleluia. Porque se você lê o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, você vai entender que assim que Ananias orou e os seus olhos abriu, ele foi batizado e começou a pregar o Evangelho. Glória a Deus, aleluia. E diante dele cumprir o chamado do Senhor, que o Império Romano se levanta contra ele, os fariseus e os saduceus, é uma perseguição, não para só açoitá-lo e prendê-lo, mas para poder decapitá-lo. Porque na verdade eles queriam matar Paulo. Mas por quê? Porque como Paulo declara em Atos 20, que eu citei, versículo 3 e 4, que ele era verdadeiramente, né, judeus, hebreus, circuncidado, né, perito na lei, que aprendeu com Gamaliel, e também ele não esconde que foi perseguidor. Agora ele pensa, entre a elite religiosa dos fariseus e saduceus, um homem que se converte ao evangelho do Senhor. E é um homem que se converte, que ele não teve com Cristo, ele não andou com Jesus como os 12 andaram. Paulo teve um encontro. Jesus apareceu para ele numa luz e o chamou. Eles viram a luz, ouviram a voz, mas o soldado que acompanhava Paulo não conseguia discernir quem era. E Saulo, né, por temor à lei, ele disse: quem é, Senhor? E aí o Senhor responde: sou Jesus, há tanto que você persegue. Então foi Jesus que teve um encontro realmente com Saulo. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E aí se cumpre o que Jesus ensina para os discípulos, que eu acabei de citar, de Lucas 5, 34 e 35. No 35 ele declara que: olha, eu não vim chamar justo, mas pecador para o arrependimento. E por isso que ele chama Saulo. Aleluia, meu Deus. E ele se torna um grande apóstolo Paulo, fundador de muitas igrejas e escritor de 13 cartas. Aleluia. Mas aí você pode pensar: mas Saulo era instruído na lei, treinado com um dos maiores teólogos, Gamaliel, tinha inteligência, sabedoria e intelecto. E mais, era um homem culto, porque ele era poliglota, porque falava os 3 idiomas principais. Glória a Deus. Que era a língua hebraica, aramaica e grego. Paulo tinha o domínio da língua. Paulo tinha o domínio do conhecimento. Porque Paulo só não tinha o conhecimento da lei, da Torá, né, do livro do judaísmo, que é a Torá, que é de Gênesis, né, a Deuteronômio, os primeiros 5 livros da Bíblia. Mas por que os livros dos profetas? Porque falava dos reis e dos profetas, até Malaquias. O Novo Testamento não tinha sido escrito naquela época. E Paulo não tinha só o conhecimento, mas tinha o domínio. O que é ter o domínio do conhecimento? É quando você transmite, ensina o conhecimento. Glória a Deus, glória a Deus. Porque você pode ter até a informação, você pode até adquirir o conhecimento, mas para você ensinar, expor ao povo, você precisa ter o domínio. E Paulo tinha o domínio. Só que quando Deus chama o apóstolo Paulo, Deus não usa o conhecimento que ele tinha. Aleluia, Pai. Ele teve que aprender tudo de novo.
Ele teve que aprender debaixo dos pés de Jesus perante o Espírito Santo. Aleluia. E por que eu digo isso? Porque se você ler Filipenses capítulo 3, no versículo 8, Paulo, ele deixa tudo o seu aprendizado perante a lei, e ele considera tudo aquilo como esterco, que é fezes, cocô. Agora, a questão não é que Paulo despreza esse conhecimento da lei. É que Paulo entende que não é só através do intelecto que você alcança os corações dos pecadores. Para alcançar os corações dos pecadores, não é intelectualmente, mas é através do Espírito Santo de Deus. Ou seja, através da graça. Glória a Deus. Aleluia. Paulo tinha a lei na mente, mas não tinha a graça do Espírito Santo. Porque se Paulo tivesse a graça do Espírito Santo, ele não era perseguidor do povo de Deus. Então, quando Jesus chama Saulo, ele não está interessado no intelecto do Paulo. Aleluia. Ele não está interessado na sabedoria de Paulo, porque Deus não depende da sabedoria do homem. Aleluia. Porque a sabedoria do homem diante de Deus é como pó. Eita, Jesus. Glória a Deus. E Paulo reconhece isso. E aí, Paulo, ele declara em 1 Coríntios 3,18, olha, não se enganem. Se alguém pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve se tornar louco para se tornar sábio. Glória a Deus. Então, a sabedoria dos homens intelectual no Senhor é bom. Glória a Se eu não estou Deus. interessado. Porque se Deus chama, Deus, ele capacita. Glória a Deus, ele levanta. Deus instrui e Deus envia. Glória a Deus. Aleluia. Foi assim na vida do apóstolo Paulo. Deus chama Paulo e Deus, através do Espírito Santo, instrui Paulo na graça do Evangelho. E ele começa a pregar a graça do Evangelho. Glória a Deus. Aleluia. Só que sabemos que não é fácil. Por quê? Porque a perseguição de Paulo gerou nele apedrejamento, foi apedrejado em praça pública, tirado a sua roupa em praça pública, teve que fugir, escondido num cesto. Paulo tomou varada, e para quem não sabe, naquela época tomar varada, a pessoa ficava amarrada em um tronco, sem camisa, e eles chicoteava com a vara as costas, e Paulo ficava em pé, só suspendendo nas pontas dos dedos. E segundo os especialistas arqueólogos, diz que essas varadas traziam dores e agonia na carne, pus e secreção, e dores por semanas e semanas. Paulo também sofreu 3 naufrágios, com barco querendo afundar. Paulo passou fome. Paulo passou frio. Muitas vezes, quando Paulo declara no livro de Atos, você lê a história, no capítulo 9 em diante, você vai encontrar Paulo dizendo que muitos dias passou em jejum, mas não porque ele queria jejuar, porque ele passou fome. Só que durante a caminhada, Paulo aprendeu a viver no Evangelho, tendo ou não tendo. Glória a Eu Deus. te explico. Aleluia. Quando Paulo declara em Filipenses capítulo 4, se você ler Filipenses capítulo 4, do 11 ao 13, o 13 vocês conhecem. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que o versículo 11 e 12, Paulo diz assim, pois aprendi a adaptar-me com tudo, tendo pouco ou tendo muito. Mas ele vai dizer, aprendi o segredo de viver contente, tendo muito ou tendo pouco. E aí ele declara, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só estou sintetizando o texto. Mas por quê? Porque antes de Paulo se converter ao Evangelho de Jesus perante a graça, Paulo, além de ser um homem culto e intelecto, era um homem bem sucedido.
a sua família construía tenda. Então o apóstolo Paulo tinha uma vida de poder aquisitivo. Mas quando ele se converte, ele renuncia o seu nome de Saulo de Tarso para Paulo, para não provocar medo perante o gentil quando ele pregava o evangelho. Porque o povo sabia que ele era um fariseu e perseguidor do povo de Cristo. Então por isso que ele renuncia o seu nome. E quando ele renuncia o seu nome, ele renuncia tudo para depender do Senhor. Então por isso que no versículo 13 de Filipenses 4, ele declara: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus, aleluia. Então muitas das vezes na caminhada pode te faltar alguma coisa. Mas se você crê realmente em Jesus, se você tiver Jesus em você, ele vai te fortalecer. Glória a Deus, aleluia. Ele vai te sustentar. Glória a Deus, eu creio em Jesus, aleluia. Oh, glória. Então você começa a entender que o chamado para exercer não é fácil por causa das perseguições. Não é que nós somos obrigados a sofrer por causa de Cristo, mas porque quando você se coloca na posição, quando você decide viver uma vida diferente, uma vida segundo os padrões, né, dos mandamentos de Jesus e a doutrina dos apóstolos, o inferno se levanta. Aleluia, verdade. Quando você começa a fazer o ID do Senhor, qual é o ID do Senhor? Marcos 16, 15 e 16. Olha, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, quem não crer está condenado. E aí o inferno se levanta, porque o inferno não quer você na presença de Deus, e muito menos você pregando o evangelho. O inferno vai se levantar porque ele quer te barrar e não quer que através da sua vida, através do seu testemunho, você ganhe uma alma para o reino de Cristo. Então por isso que acontece os levantes. E os levantes é todo o âmbito social da sociedade. E começa principalmente dentro da nossa casa. Porque dá muitas das vezes, né? A irmã é crente, mas seu marido não é. Muitas das vezes o marido é crente, mas a mulher não é. Muitas das vezes você é crente, né? E os seus pais não são. Então os primeiros levantes é dentro da nossa própria casa. Mas eu quero te dizer que como o Senhor foi na vida do apóstolo Paulo, ele será na minha vida e na sua vida. Basta eu e você perseverar. Então não se preocupe, porque já foi dito aqui, Jesus não chama justo, mas pecador. Aleluia. Jesus não depende da capacidade humana para cumprir o seu ID. Aleluia. Deus não depende da inteligência do homem para cumprir o seu chamado e o seu propósito. Glória a Deus, é verdade, Jesus, aleluia. E aí, o próprio apóstolo Paulo, ele declara em 2 Coríntios 3:5, lá no finalzinho, a nossa capacidade vem de Deus. Então é Deus que capacita. Glória a Deus. É Deus que levanta. É Deus que instrui e é Deus que envia. Glória a Deus. Você lembra de Jeremias 1:5? Antes dele ser formado no ventre da mãe, o Senhor já tinha separado, ungido e escolhido. Oh, glória, aleluia. Mas no versículo 6 de Jeremias 1, Jeremias tem, porque ele fala que é uma criança, né? Alguma tradução, mas na verdade Jeremias não era criança, ele era adolescente, aproximado de 13 a 15 anos, porque até 12 anos é considerado criança. Então Jeremias era jovem. Mas quem o chamou o capacita, quem o chamou o instrui, e quem chama envia. Aleluia, meu Deus. Muitos se declaram ser servo do Senhor. Muitos acham que serve a Deus verdadeiramente, mas quando o Senhor ele se apresenta e ele dá alguma ordem, muitos temem. Mas nós vemos na sua palavra. Um dos servos do Senhor, que o Senhor o apresentou, o chamou e o ordenou, foi Jonas. Jonas no capítulo 1, Deus deu ordem a Jonas para ir para Nínive.
Só que a mensagem que o Senhor deu para Jonas entregar para aquela cidade era a sentença, a condenação, morte. Então por isso que muitos temem. Pregar bênçãos e vitórias é fácil. E agora pregar justiça, pregar todo o pecado, pregar santidade, pregar salvação, ninguém quer pregar. Por quê? Porque não dá agenda, não dá glamour, não dá aplauso, não dá reconhecimento. Mas Deus dá ordem a Jonas para ir para Nínive. Aleluia, meu Deus. E no capítulo 2, né? Antes de chegar no capítulo 2, ainda no capítulo 1, que ele foge, e a gente sabe da história, né? Os navegantes jogam ele no mar, o grande peixe engole Jonas, ele fica 3 dias e 3 noites, ele ora ao Senhor, o Senhor ouve, tem misericórdia, ordena o peixe para vomitá-lo à beira-mar, e aí Jonas toma coragem e vai cumprir o ídolo do Senhor. E quando Jonas prega a mensagem de Deus, e a cidade de Nínive teme a palavra do Senhor na boca de Jonas, e o povo se converte. Glória a Deus, aleluia. Então, amado, não precisa do intelectual do homem, porque é o Espírito Santo que convence. Glória a Deus. Então, nosso papel é pregar, ensinar. Quem vai te convencer é o Espírito Santo. A gente não precisa Aleluia, meu Deus. pressionar, colocar normas e regras. Basta pregar a palavra, basta ensinar a palavra. Glória a E Deus. o Espírito Santo vai trabalhando. Aleluia. É assim que funciona. Oh, Mas como eu glória. disse, muitos dizem ser servo. Porque, né, hoje em dia, qual é o ritmo da nomenclatura dos cultos hoje? Só profetizar bênçãos e vitórias, curas e milagres, prosperidades e bênçãos, né? E se fosse como Isaías? Lembra de Isaías? E se Deus pedisse para essa geração andar com as nádegas de fora, como pediu para Isaías? Que é isso, pastor? Está na Bíblia. Isaías 23. O Senhor usou o seu servo Isaías para dar uma advertência ao Egito e Etiópia, ordenando que Isaías andasse nu e descalço durante 3 anos. Foi Deus que pediu para Isaías. Pode aí ler na sua Bíblia aí. Isaías 20, versículo 3. A advertência contra Egito e Etiópia, ele ordenou. Isaías andou nu e descalço durante 3 anos. Imagine se Deus pedisse para esses profetas de hoje. Você liga a sua televisão, é só bênção. Não é fácil não. Não é fácil não. Amados, desde os patriarcas, desde os profetas e reis, desde os discípulos, amado, a chamada não foi fácil para ninguém não. Lembra que eu disse que Deus não chama justo, mas pecador? Lembra que eu falei de Moisés? Antes de Deus se apresentar a Moisés, usando um anjo numa forma de fogo na sarça, que a sarça pega fogo, mas ela não sofre danos. Antes disso, Moisés tinha matado o Egito. Moisés cometeu um homicídio. Essa é a maior prova que Deus não chama justo, mas pecador. Mas por que Deus chama pecador? Para que tenha testemunhos. Então, amado, muitos de nós aqui têm testemunho. Muitos de nós aqui não gostam do nosso passado. Verdade, Jesus. Aleluia. Para você ver que não é fácil. Mas quando Deus chama, escolhe, Deus capacita, ensina e envia. Porque Deus é contigo. Glória a Deus. Basta nós se posicionar. Glória a Deus. Ele não vai pensando que é só você que sofre. Todos nós sofremos. Todos nós passamos por algum tipo de sofrimento. E Paulo, Aleluia, meu Deus.
como ele passou por tudo isso, perseguição, fome, nudez, perigo, espada é questão de morte. Paulo ele faz uma queixa em 1 Coríntios 4. 1 Coríntios 4, do versículo 9 ao versículo 13, para você entender que não é só você que sofre, todos nós sofremos. Mas a questão é que a gente tem que perseverar, porque 1 Pedro 5,9 diz assim, ó: resiste-lhe, porém, na fé, porque sabemos que os irmãos que nós temos passamos por todo tipo de sofrimento. Então Pedro está dizendo que a gente deve resistir todo tipo de sofrimento, angústia, né? Provações e prisões, tentações. Resiste-lhe na fé, porque sabemos que os irmãos entre nós estão passando por todo tipo de sofrimento. Aleluia, Deus. Então Pedro já alerta em uma das suas cartas que não só ele que sofreu, mas todos, né, que querem viver verdadeiramente em Cristo Jesus, sofrerão algum tipo de perseguição. E a nossa missionária disse aqui em 2 Timóteo 3,12: todos aqueles, ou seja, aqueles, não é todos, mas é aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Como Jesus foi perseguido, né, açoitado e crucificado na cruz. Como os apóstolos foi perseguido, Estevão apedrejado, né, Tiago morto a fio da espada, né, Pedro crucificado de ponta cabeça, e o grande apóstolo Paulo decapitado. E aprenda uma coisa: a história do apóstolo Paulo ele foi perseguido desde o dia da sua conversão, quando ele começou a pregar o evangelho aos gentios. E a perseguição só parou na vida de Paulo quando ele foi decapitado. Então a chamada não é fácil. Viver com Deus, por mais que tenha bênçãos e vitória, porque como já disse aqui, não é só luta, não é só adversidade, mas isso é por causa que o inferno tenta te barrar, e o inferno não quer que você dê testemunho. E muitas das vezes também é Deus nos treinando para que a gente cresça na fé, para que a gente crie a raiz, para que a gente seja edificado, para que a gente seja fortalecido. E para que a gente não seja menino, para que a gente cresça, amadureça na fé. Glória a Deus, aleluia. Então por isso que Deus permite os levantes. Verdade, Jesus, aleluia. E aí, 1 Coríntios 4, do 9 ao 13, Paulo diz assim, ó: pois me parece que Deus esqueceu de nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Porque a gente vem a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante dos anjos e dos homens. Porque nós somos loucos por Cristo. Vocês são insensatos. Nós somos fracos, vocês são fortes, vocês são respeitados, mas nós desprezados. Até agora nós estamos passando fome, sede, necessidade de roupa. Nós somos maltratados brutalmente e não temos residência certa. E trabalhamos arduamente com as nossas próprias mãos. E quando nós somos amaldiçoados, nós abençoamos. Quando nós somos perseguidos, suportamos. Quando nós somos caluniados, difamados, respondemos amavelmente. Até agora nós tornou a escória da terra e o lixo desse mundo. Prestou atenção no texto? Paulo está dizendo, 1 Coríntios 4, do 9 ao 13, olha, parece que Deus se esqueceu de nós, os apóstolos. Paulo está fazendo uma queixa perante o povo de Corinto. Parece que Deus se esqueceu de nós, os apóstolos, em último lugar, condenado à morte. Agora, por que ele vai dizer isso? Porque eles passaram a ser o quê? Um espetáculo para o mundo, diante dos anjos e dos homens. E aí ele vai dizer, por causa que nós somos loucos por Cristo. E aí ele vai dizer que o povo de Coríntios
era sensato em Cristo. Aí ele vai dizer, nós somos fracos, mas vocês são fortes, povo de Corinto. Sabe o que significa ser fraco? Ser fraco é aqueles que dependem das armas espirituais de Deus. Ou seja, é aqueles que procuram praticar uma vida de oração e uma vida da leitura e meditação da palavra e disciplina de jejum. Então, o povo de Corinto que era sensato em Cristo, o povo de Corinto que dependia do seu intelecto, da sua capacidade, considerava, né, essas coisas de ficar meditando nas escrituras, de ter disciplina de jejum, né, de dobrar o joelho, colocar a cara no pó, se humilhar, coisas banais. E por que eu digo isso? Porque 1 Coríntios 8, os 3 primeiros versículos, Paulo diz assim para o povo de Corinto, povo intelectual, ó, sabemos que todos nós temos conhecimento, mas o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Se alguém pensa que sabe alguma coisa, ainda não sabe como deveria ser. Mas quem obedece a Deus, este é conhecido por Deus. Então por isso que Paulo declara, olha, nós somos fracos, vocês são fortes. Porque os fortes não dependem de Deus. Os fortes não querem ler Bíblia, não querem meditar. Os fortes não querem dobrar o seu joelho e colocar a sua cara no pó. Os fortes não querem procurar ter uma disciplina de jejum, não querem se humilhar perante o Senhor. Mas os fracos dependem. Os fracos procuram jejuar, os fracos procuram ler a Bíblia e obedecer a Bíblia. Os fracos procuram dobrar o joelho e falar com o Senhor, com o seu Criador, para ter relacionamento e manter esse relacionamento. Aleluia, Deus. Então por isso ele diz, olha, nós somos fracos, vocês são fortes. Né? E Paulo, ele está se queixando. Vocês são honrados, mas nós somos desprezados. Por que Paulo é desprezado? Continua no texto. Até agora passamos fome, sede, necessitamos de roupa, somos maltratados brutalmente e não temos residência certa. E isso se cumpre com Jesus em Lucas 9, a partir do versículo 57. Os que queriam seguir Jesus, Jesus declara, olha, as raposas têm suas tocas e os pássaros têm seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde repousar sua cabeça. Amado, tem que ter muita fé para seguir um homem que nem moradia certa tem. Amado, tem muita fé de crer realmente na palavra do Senhor, cumprir o ídolo do Senhor e passar fome, passar sede e necessitar de roupas. Ainda por cima não tem nem moradia certa. Depende dos outros. Tem que ter muita fé. Mas lembra que eu citei? 1 Pedro 5,9? Resistam-lhe na fé. Sabemos que os irmãos entre nós passam por todo tipo de sofrimento. Resistir na fé é a palavra. Glória a Deus, aleluia. Como você já sabe de cor e salteado, Romanos 10, 17. Glória a Deus. Que a fé vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então se Pedro está dizendo, em 1 Pedro 5,9, olha, resiste-lhe na fé. Aleluia. Então tenha a palavra na sua mente e no seu coração. Glória a Deus. Então procure guardar a palavra na sua mente e no seu coração. Glória a Deus, aleluia. A questão não é decorar, memorizar, para se mostrar que sabe de cor, querer mostrar a vaidade, não é isso não. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Glória a Deus, aleluia. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então a palavra, ela é luz porque ela clareia, ela te dá visão e ela te dá entendimento. É a palavra. Salmo 119, versículo 130. A exposição da sua palavra dá luz e entendimento aos mais simples. Aleluia, Deus. Então Deus não depende da intelectualidade do homem. Ele depende da sua palavra. Basta nós ler e meditar. Glória a Deus. Então você precisa, ler, meditar, viver, obedecer e praticar e guardar na sua mente. Ter a sua palavra na mente. Porque quando vir as adversidades e luta, você com a palavra resistir. Quando vir as tentações, você lembrar da palavra e resistir. Aleluia. É assim a vida de um cristão. É assim a vida daqueles que têm chamado, que são líderes. Aleluia, Deus.
Então, meus irmãos, como eu sempre venho dizendo, né? Não se assuste quando você vê grande homem que foi na presença de Deus cair. Não se assuste quando você vê ministério fechar as portas. Porque aqueles que não depender do Senhor, na leitura da palavra, de andar de joelho, não vão ficar de pé por muito tempo. Porque ninguém cai de uma estatura baixa. Todo mundo cai de uma estatura alta. Então muitos que estão no auge, cheios de agendas, pregando para lá e para cá, cantando para lá e para cá, tendo fama, tendo glamour, tendo seus convites, acham que já está de pé, já está, né? Não preciso buscar. Aqui está bom. Deus me usa. Eu estou pregando, eu estou profetizando. Não, irmão, não se engane. 1 Coríntios 10, 12 é o apóstolo Paulo. Aquele que se julga está firme, cuide para que não caia. Em Mateus 26, 41, Jesus disse: olha, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a dependência daqueles que são chamados e escolhidos por Deus de cumprir o ID do Senhor é depender do Senhor. Deixar a sua vida ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E Paulo, ele cumpriu o ID do Senhor. E o Senhor era a vida de Paulo. Sabe por quê? Mateus 28, do versículo 18 ao 20, quando Jesus ressuscita, ele declara que toda a autoridade, todo o poder foi dado a ele. E ele dá uma ordem para o discípulo: ó, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a obedecer a tudo que eu vos ensinei, e assim estarei convosco até a consumação do século. Glória a Deus. Então Jesus está com aqueles que cumprem o seu ID, que pregam o Evangelho, que fala do amor dele, que busca a sua presença, que vem para a casa do Senhor. Como foi assim na vida do Paulo. O Senhor fazia maravilhas na vida de Paulo, que até o seu avental, que era colocado sobre o enfermo, era curado. Glória a Deus, aleluia. Amado, Paulo tinha tanta autoridade na presença do Senhor. O Senhor era tanto na vida de Paulo, que quando ele expulsa um espírito de adivinhações de uma mulher, Paulo não fica orando não. Paulo só dá uma ordem: espírito imundo, saia dela. Imediatamente ela caiu. Aleluia, meu Deus. Mas por quê? Porque Paulo perseverava buscando o Senhor com humildade e simplicidade, não dependendo da sua força, não dependendo da sua capacidade intelectual, mas orando, meditando as Escrituras. Glória a Deus, aleluia. Paulo meditava nas Escrituras? Sim. 2 Timóteo 4,13. Ele diz lá para Timóteo: ó Timóteo, quando tu vier, passa na casa de Tarso, em Trode, pega para mim as capas, os livros e os pergaminhos. Os pergaminhos eram as Escrituras. Então Paulo meditava. Então Paulo, ele escreve suas cartas com doutrina que ele praticava. E Paulo também orava. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Então Paulo não dependia da sua capacidade intelectual. Paulo não dependia das suas forças. Paulo dependia de Deus. E aí Paulo declara lá em Romanos que somos mais do que vencedores. Então, como foi dito aqui, não é só luta, não é só adversidade, mas também tem vitória. Glória a Deus. Porque ele mesmo declarou que somos mais do que vencedores. Então a gente tem que crer nisso. Glória a Deus. Tem lutas, tem adversidades, mas também tem vitória. Tem lutas, tem adversidades, mas também tem bênção. Glória a Deus. Porque o Senhor abençoa aqueles que perseveram na obediência. Glória a Deus. Então o povo precisa aprender que você não precisa correr atrás da bênção. Aleluia. As bênçãos vêm até você através da obediência, através da perseverança. Só que, amado,
obedecer quando tudo vai bem é fácil. É fácil, irmão. É a mesma coisa você amar alguém que te ama, gostar de alguém que você gosta, de ajudar alguém quando você também é ajudado. E ao contrário, porque o evangelho é na contramão do mundo, irmão. Se você parar para pensar, o evangelho é uma cultura contra a cultura do mundo. A cultura do mundo só ajuda quem é ajudado, só perdoa quem é perdoado. E muitas das vezes, depende da situação, não exerce perdão. É uma moeda de troca, é olho por dente, olho por olho e dente por dente. O evangelho não. O evangelho, Jesus fala o quê? Na lei, né, de Mateus capítulo 5, ele fala, ó, que nós devemos o quê? Amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. O evangelho é contrário. E evangelho, como diz, né, Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, só vou sintetizar. Quem perdoa tem perdão, quem não perdoa também não tem perdão. Foi Jesus que disse. Então o evangelho é na contramão. Mas como o apóstolo Paulo também, ele se faz a queixa lá, como eu citei de 1 Coríntios, capítulo 4, do 9 ao 13, os sofrimentos, as aflições, a angústia que ele passou, por causa de fome, né? Por causa que ele era maltratado, perseguido, açoitado. Mas Paulo declara o quê? Diante de tudo isso, somos mais do que vencedores. Glória a Deus. E para encerrar, amado, por mais que seja difícil, não pare. Glória a Deus, aleluia, meu Deus. Por mais que esteja difícil, não pare. Por mais que esteja apertado, não desiste, continue. Aleluia. Amados, as lutas e a adversidade não podem nos separar do amor de Cristo. Glória a Deus. Porque Deus prometeu a sua salvação, a vida eterna. E a vida eterna, como Ele mesmo diz, Lucas 21, 19, é perseverando que vocês obterão a vida. Glória a Deus. Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, do que obedece os mandamentos de Deus e permanece fiel a Jesus. Mas vamos lá, Paulo declara o que? Que somos mais do que vencedores. Por que ele declara isso? Então vamos para o texto. Romanos 8, 31 a 39. Ele diz, pois o que diremos diante de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele mesmo que não poupou o seu próprio filho, mas se entregou por amor de nós, não dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem é capaz de fazer alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem justifica. Quem nos condenará se foi Cristo Jesus que morreu, ressuscitou e intercede por nós? Glória a Deus, aleluia. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelha destinada ao matadouro. Mas diante de todas essas coisas, somos mais do que vencedor, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem as profundezas e nem as alturas, nem o poder, nada em toda a criação será capaz de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia. Por isso que somos mais do que vencedores. Aleluia, meu Deus. Porque se Jesus é por nós, quem será contra nós? Se Ele morreu e ressuscitou para nos justificar, quem nos condenará? Aleluia, meu Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Romanos 4, 25. Ele foi entregue à morte pelo nosso pecado e ressuscitado para a nossa justificação. Então não se preocupe, irmão. Basta você se reconciliar com Jesus, entregar sua vida a Ele e caminhar com Ele. Vai ser difícil? Vai, mas Jesus está contigo. Vai ter levante? Vai, mas Jesus é contigo. Vai ter lutas?
mas Deus é contigo. Pode te faltar algo, mas o Senhor não vai te faltar. Glória a Deus, aleluia. Então persevere. Persevere, porque a maior vitória da igreja é quando a trombeta soar. Glória a Deus, aleluia. A maior vitória da igreja é aqueles que morreram em Cristo Jesus e quando a trombeta soar, se ressuscitaram. Glória a Deus. Apocalipse 26. Felizes os que participam da primeira ressurreição, porque a morte já não tem mais poder sobre eles, que é a segunda morte. Amém, irmãos? Amém. Então saia daqui Glória a Deus, aleluia. com uma fé em Deus. Cristo perante a palavra. Glória a Deus. Faço não é, irmão. Também sofro, também sou tentado, também tenho luto, também tenho adversidade. Glória a Deus. Mas se eu estou em pé aqui é porque o Senhor me sustenta. Se o Senhor não fosse comigo, irmão, eu já tinha desistido desde o primeiro momento. Então basta marchar, perseverar, persistir. Porque as experiências que passamos diante das adversidades e tribulação, a gente ganha experiência. A gente ganha fortalecimento. A nossa fé aumenta cada vez mais, porque quando a gente passa por cima das adversidades, né, a gente prova que realmente o Senhor é conosco e realmente o Senhor nos sustenta na sua presença. É assim na minha vida e na sua vida, e como foi na vida do apóstolo Paulo. Amém? Amém. Glória a Assim, eu agradeço a minha Deus. oportunidade em nome de Jesus.